bem-vindos a mais um Drop Frame. Meu nome é Eduardo Tavares, o Mais Element, e a segunda parte desse episódio vai vir em DLC. Fala aí, galera, aqui é o Macaxeira e eu só tô aqui porque me prometeram uma DLC grátis. Aí, ó. Macaxeira? Que é macaxeira? Bruno fica revoltado com o nome, o Macaxeira, bicho, aí é foda. Fala galera, meu nome é Hag e infelizmente para vocês ouvirem o resto do podcast a partir daqui vão ser apenas $5. Ó. DLC quase gratuita, gente. Você tá louco? Isso é tapa de luva, mano. E aí, bando de muquiranas? Compra o DLC, porra, para de reclamar de DLC, barulho de desgraça. Aqui é o Alisson Piabinha Frita. E pra você escutar meu nome de verdade, tem que pagar a DLC. Tem nenhum baião de 2 aqui não, se Bruno se apresentar como baião de 2, fecha. A piabinha frita é bom, viu? Piabinha, macaxeira, baião de 2. E aí, pessoal, aqui é o Bruno, e pior do que DLC é aquele povo que chama DLC de conteúdo DLC. É quase tá falando duas vezes a mesma coisa, né? Aham. Porque DLC tem content no final, né? Aham. Já é uma abreviação, né? Sim, galera, estamos aqui reunidos essa semana para falar sobre DLC, sejam elas boas ou ruins. Elas, ultimamente, aí nos últimos 10 anos, talvez um pouco menos, têm feito parte da nossa vida, que é que jogamos joguinhos. E, cara, eu tenho de antemão, quero dizer algumas coisas, tem algumas DLCs, bicho, que são filha da putagem grande, cara. Tu tá errado, bicho, não é uma não, são todas. Toda não, bicho. Era todas pra vir já com jogos, não tem negócio de DLC. Rapaz, Como é que tu me vem com um desatino desse? Mineirinho Adventure, cara. Aí. Ah, não, aí essa... Melhor as DLCs tipo merecendo o Oscar. O melhor tipo de DLC é aquele que já vem no lançamento, que já tava Pois pronta, que podia ser conteúdo base, mas relançado junto do lançamento. Eu era feliz quando a DLC se chamava Expansão, que realmente expandia o jogo. É Conquerors do Age of Empires. Mas antes do programa, galera, eu quero que você dê uma conferida na descrição. Nos siga no Twitch e no Instagram. O Twitch é twitch.tv/dropframe_. No Instagram é @dropframepodcast. Segue os dois lá, conteúdo com frequência. E se você quiser entrar em contato com a gente, galera, vocês podem fazer através do e-mail contato@dropframepodcast.com.br. Esse é o nosso novo e-mail de contato. Você pode mandar pro antigo também, tanto faz pros dois. Mas esse é o novo e-mail, beleza? Então, manda lá a pauta, o que você quiser comentar, erro de gravação, canelado, o que for. Pode entrar em contato através desse e-mail, beleza? Então vamos pro programa que eu quero saber como foi que as pessoas não conseguiram zerar os joguinhos porque as empresas estavam vendendo o final deles. Destoando completamente do que é uma DLC, né, pô? Pra abrir o programa, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que eu acho que é uma boa DLC, né? Que é o seguinte, o jogo, normalmente os jogos, na verdade, eles têm um tempo de desenvolvimento X, digamos aqui. E as empresas, por vezes, querem continuar desenvolvendo pra ele, né? Fazendo mais conteúdo. O que implica no seguinte, você lança o jogo, né? Depois de um certo período de tempo, você, 6 meses ali, 1 ano, lança mais conteúdo e depois de novo, e sabe, algumas vezes, como por exemplo foi com The Witcher 3. Que suas DLCs, as primeiras foram gratuitas, pequenas DLCs e tal, de roupa e cabelo e tudo mais, mas as DLCs, de fato, as grandes, pesadas, elas vieram depois de um certo tempo, porque a equipe, de fato... fez depois do jogo, né? Isso, trocou o foco e foi lá fazer a DLC, porque realmente queria entregar mais conteúdo. É diferente de quando você, por exemplo, eu não me recordo agora o jogo, mas você, por exemplo, num jogo de luta, que os meninos até comentaram recentemente, você compra o personagem que é DLC, ou compra alguma coisa, e você recebe uma mera chave de 300 megabytes, 300k, que desbloqueia o conteúdo pra você. Quer dizer, você deixou de dar um conteúdo adicional, o que você fez na verdade foi pegar o jogo pronto, você fatiou ele em vários pedaços e chamou os de DLC. EA,
isso é completamente diferente de você vender um conteúdo por fora que realmente foi feito depois e tal, acabado e tudo mais, cara. Na minha opinião, isso é uma boa DLC, sabe? Isso é um bom conteúdo DLC adicionado. Nós temos diversos exemplos. Eu mencionei 2 aqui, mas tem... Puta, mencionar o cara não, mas Zelda Breath of the Wild tá meio manjado já, mas é um bom exemplo também de boas DLCs. O The Witcher, como eu já mencionei. Destiny. Aí brinca, hein? Levanta até a bandeira agora, 1 ou 2. Apesar que o 2 é uma DLC do 1, né? É isso aí. Só que piorado. Só que a Bang não te contou isso. Mano. Tá bom, cara. O 2 é o chorume que escorreu da bosta do 1. Meu Deus! Tá bom, Então, cara. O 2 foi feito por um borracheiro, que nem Dark Souls 2. Puta que pariu. Teve 2, galera. Teve 2. Cuidado, viu? Cara, Diablo 2. Pau no seu cu. Cara, não tem... Toda regra tem sua exceção? Não. Aí. Devil May Cry 2, bosta. Destiny 2, muita bosta. Driver 2, massa demais. Driver 2 é pancada, viu? Parado, aqui é a polícia, você está preso. Não, mas isso aí não tem nada a ver. Mas... Essa DLC aí não é muito oficial não, viu? This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. Antigamente eu não tinha muito problema com DLC, sabe? Porque eu não sei se era impressão minha, mas elas tendiam a ser mais honestas quando chegavam, assim. As empresas eram mais honestas com as DLC que lançavam, mas a primeira vez eu lembro que eu fiquei puto com a DLC foi no Taken King do Destiny. Por quê? Eu tinha comprado o Season Pass do game e você tinha direito ao jogo base mais duas próximas DLCs, que não lembro agora de cabeça. Mas quando chegou o Taken King, você tinha que pagar o valor de quase um jogo. Eu acho que era R$120 pra comprar essa DLC. Eu digo, caralho, bicho, eu já paguei, sei lá, 200 conto nessa porra desse jogo, eu vou ter que pagar mais R$100 pra continuar jogando. Eu fiquei assim. Eu digo, porra, cara. Mesmo eu dividindo o jogo no PlayStation 4 com um amigo meu, que a gente compra os jogos pela metade do preço, mas ainda assim, cara, eu já paguei, porra, eu vou pagar de novo. Tá, beleza, aí paguei. Aí depois de um pouco tempo assim, outra DLC paga. Pá, mais 120 conto. Isso, o conteúdo que ficou pra trás, eles vão dando gratuitamente. Cara, olha, eu não queria dizer não, mas isso é um scam de filha da puta, cara. O maior de todos. O pior não, que eu achei não foi nem isso. Foi a cada nova DLC, para forçar os players a comprar essa DLC, eles estavam travando conteúdos que já eram liberados antes. Você não tinha mais acesso a algumas coisas, só se tivesse aquela nova DLC. O problema é, você tinha acesso a essas coisas antes. Então era pra sacanear mesmo. DLC era bom quando não tinha esse nome, quando era conhecido como expansão. Quando mudou de expansão pra DLC, pronto, cagou. Aí já virou desonestidade, é ladruagem. Não, mas a gente já viu muita filha da putagem por aí vir de EA e a EA, e também tem aquela outra empresa, começa com E e termina com A. Pronto. Que, na minha opinião, é a maior filha da puta de todas. Com exceção também tem a Ubisoft. Tem cabo que ainda compra o jogo dele no lançamento. Peraí. A gente vai chegar lá. Filha da puta. Eu não comprei o BF, não, viu? Homem fala, aí compra Battlefront 1, aí achou pouco, aí comprou 2, tome, sofra. Mas eu fui enganado, cara. Eu fui enganado. 2 vezes? Aí, ó. Acabou de falar isso tudo aí de Destiny 1, mas comprou 2 no lançamento. Peraí, também. seus filhos de rapariga. Você gosta de sofrer, fica calado aí. Rapaz, eu comprei, ali, bicho. Porra. Você tá louco? Mas, escuta aí, eu vou chegar lá. Que é o seguinte, a EA tomou muita porrada, bicho. Muita. As críticas do Battlefront 2 chegaram à Suprema Corte Americana, cara. A EA foi processada e investigada por conta, dizendo que tava transformando os jogos dele em jogos de azar. Porque, basicamente, pra você progredir ou receber coisas boas do jogo, você tem que estar apostando ali, entre aspas, dentro do jogo, comprando aquelas loot box. Mas, cara, os ventos estão mudando. O que me parece é isso. Porque com os últimos lançamentos da EA, o Battlefield 5 e agora que tá por vir o Anthem, eles não têm DLCs pagas. E todo o conteúdo in-game que você consegue comprar com microtransações é basicamente cosmético. Ou seja, você não tem mais disparidade, você não divide sua comunidade, você consegue um fluxo de dinheiro a médio e longo prazo no game, se você for implementando mais skins e coisas cosméticas e tal, e todo mundo fica feliz. Porque, por exemplo, o que me aconteceu várias vezes, meu Battlefield 1, juntando tudo, custou R$420.
Foi uma grana. Por quê? Eu, como muito fã de Battlefield que sou, comprei o jogo no lançamento. 200 e tanto lá, 220. Season Pass. Massa. Mas aí eu quero o Season Pass. Pá, comprei o Season Pass também assim com 2 meses. Pufo! Pra ter prioridade em fila, conteúdo, mas aí depois eu percebi que era um mau negócio. Por quê? Quando eu vou jogar com meus amigos, eu já falei isso antes aqui no Drop Frame. Não tem outras pessoas pra jogar comigo porque eles, basicamente, eles criam uma season na própria comunidade em que você, que pagou por Season Pass, vai jogar com seus amigos que só com que tem Season Pass. Ou com as pessoas que têm Season Pass, na verdade, nas fases específicas. E quando meus amigos que não têm Season Pass entravam, eu digo, eu não vou deixar de jogar com a galera pra tá jogando autistando sozinho num servidor. Foda-se, cara, eu vou jogar com meus amigos. Aí os R$200 ficaram basicamente desperdiçados lá, sabe? Não é vantagem. Eles até viram que isso era uma merda e no meio da vida do Battlefield, lá pelo ano e pouquinho, eles implementaram uma parada que era o seguinte. Se uma pessoa da party tivesse o Season Pass, ele podia puxar todo mundo pra jogar nos mapas que eram Season Pass. Porém, o XP da galera ficava travado. Todo o XP ganho naquela partida ficava só... Você via lá, você tem 2.000 XP guardado aqui. Quando você comprar o Season Pass, você recebe. Porra, seu merda. Aí, bicho. Ó, o Battlefield 5, apesar da flopada, que já veio depois, já tá melhor. O problema da EA é porque eles cagaram tanto o pau nos primeiros jogos, né? Nesses, sei lá, nos primeiros jogos não, nessas últimas levas de games aí. Star Wars, essas coisas tudo. Os Star Wars, principalmente. Que se o Anthem falhar, pelos mesmos motivos, acabou a empresa, as ações vão cair e tudo mais. É a última chance deles de provar que eles estão querendo mudar. E hoje eu tava vendo uma entrevista hoje do criador do Anthem. Ele disse que se você quiser alguma coisa extra, compre a edição de luxo do jogo, porque fora isso não vai ter mais nada de extra que eles vão lançar por fora assim, de DLC, de coisa do tipo. Se você quiser as skins especiais, compre a edição especial, mas são só skins, umas besteirinhas assim, pronto. Eles disseram que nada mais vai ser cobrado do jogador. Então, cara, que é o certo. Foi bom eles terem se lascado aí nesses Star Wars aí descartáveis, porque pelo menos o jogo que interessa vai sair blindado, né? Blindado pelo cagaço, né? Pelo bom e velho medo de filha da puta que eles estão. Lógico. Você falou aí. Porque o peso foi grande, cara. Nego protestou valendo nessa porra. Eu comprei, mas tipo, eu não tenho coragem mais de abrir meu Battlefront 2 hoje. Por quê? Não é nem por isso. É porque se eu entrar lá agora, vai ter nego grindador que tá desde o começo do jogo jogando tudo, pegando caixa, meteu grana e os caralho, que tá top, assim, tá no meta do game, tem tudo do bom e do melhor, sabe como usar, e eu vou entrar só pra tomar no cu, sabe? Quando eu comecei a jogar, com a galera, tava todo mundo assim, com a galera toda com geral, aí beleza. Não tinha tanta discrepância, mas você fica para trás muito rápido, principalmente por causa desse esquema de scam das loot box, sabe? Que você tinha umas cartinhas, era muito scumbag, cara, aquilo. Puta que pariu. This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. Antes da gente falar dos DLCs vergonhosos e ruins, né? A gente já deu uma pincelada aqui no que um bom DLC deve conter e exemplos do que um DLC não pode ser. Como a gente falou aqui agora, o Battlefront 1, Battlefront 2 e outros jogos da EA, tipo, não sei se FIFA tem muito disso, tem? Deve ter, né? Rapaz, tem microtransação, eu não entendo FIFA, lá. A primeira pergunta não influencia o gameplay, né? É DLC. A primeira pergunta é, FIFA tem jogo mesmo? É sério? Cara, eu sei que você bota dinheiro em game e compra as cartinhas pra receber os jogadores. Isso aí eu sei. Eu tô me retirando. Na descrição desse podcast no Instagram tem dizendo que é sobre jogos menos FIFA. Quero me eu fico triste quando eu escuto isso aqui. E falar de FIFA, cara. Tanta coisa aí foi pra Bruno, falar, a culpa é dele. Mundo, qualquer coisa. A culpa é de Bruno, porra. E FIFA é de quem? EA também. Puta que pariu, esse programa vai ser o quê? DLCs da EA, quanto nós Rapaz, esse programa... EA, patrocina nós, EA. Patrocina nós que a gente para. Ela vai patrocinar bem muito. Patrocínio não, que esse patrocínio vem em DLC também, eu tenho certeza. Não, eles pagam uma parte, só se falar a outra que paga o resto. Pode patrocinar que eu falo bem. Tira até foto com a camisa, né? Pois é. Bom, em termos de bons DLCs que eu consigo pensar aqui agora, eu tiraria como já foi mencionado no início, o Witcher 3, né? O Blood and Wine, que é um DLC que saiu, eu não sei quanto tempo depois do jogo original, mas eu diria que vários meses depois, né? É foi quase um ano, eu acho. Pois é, um conteúdo de 20 horas, ou seja, é um jogo novo. Porque 20 horas você tá praticamente jogando um conteúdo completo, sem enrolação, sem que eles estão cobrando dinheiro, lógico, mas é bem pago. Você tá pagando. Não, na verdade, o Blood and Wine saiu
2016, um ano e 2 meses depois. Pois é, aí você tira. Os caras realmente fizeram do zero, assim. Sim, contrataram atores, fizeram uma extensão de fato do jogo. Pois é bem... realmente um bom exemplo do que DLC tem de ser. E essa empresa, a CD Projekt Red, ela é muito boa nesse quesito. Eles não largam o aço no consumidor como algumas empresas gostam de fazer. Já começou do lançamento do jogo, né? Assim, quem adquiriu a versão física dele, pelo menos aqui no Brasil, a versão normal, pé de boi, a mais barata possível do lançamento, a caixa já veio cheio de coisas. Ao contrário de todos os jogos que estão chegando hoje, que você ganha nem caixa tem mais. O manual do jogo ele fica impresso no verso da capa. Aí. Pra economizar. Pois é, veio do adesivo, CD de trilha sonora, veio um mapa, veio a luva. Isso é uma empresa que realmente se preocupa com e vinha também os jogos dela, né? E vinha um dizeres escrito num papelzinho. Sim, um agradecimento. Tem que lembrar que vem o jogo, cara. Que tem algumas empresas aí que faz uma edição de colecionador que nem o jogo vem. Essa aí, ó, parabéns, viu? Uma beleza, né, Sonic bicho? Um espetáculo. Teve outro também, teve um jogo de guerra aí, não lembro qual foi, que a edição de colecionador vinha tudo menos o jogo. Eu sei que nessa da CD Projekt Red aí com The Witch, a primeira vez, vinha com os dizeres dentro da caixinha, nós sabemos que o mercado, mais ou menos, nós sabemos que o mercado brasileiro é muito difícil e o Brasil passa falando assim, pensando no lado do consumidor, que sabe que a gente paga muito caro, que o custo de jogos no Brasil é altíssimo em relação ao poder de compra médio da população. Por exemplo, aqui você compra um jogo novo é R$200, cara. Sendo que o salário mínimo é perto de 1.000, ou seja, 20% do seu salário é um jogo, cara. É muito dinheiro, bicho. Aí eles sabem disso, então mandaram mínimos e o preço veio normal. Veio 199 na época, eu acho, não lembro, posso estar enganado, mas o preço era preço tipo $60. Era o preço full, mas com bastante coisa. Como se você tivesse comprado uma versão melhorada, mas não era mais caro por isso. E eles também deram as DLCs iniciais, todas, que foram 21, as pequenas DLCs, todas gratuitas também. A CD Projekt Red, na minha opinião, é uma das melhores empresas de videogame do mundo, cara. De produtora. É um exemplo hoje pro mercado. Sim, porque eles entregam coisa de qualidade e eles não são desonestos. Isso, inclusive, gera uma coisa muito maior do que simplesmente a empresa vir e pegar seu dinheiro, que é você se afeiçoar pela própria empresa. Porque em jogos futuros, se você espera de uma empresa como ela, como foi no The Witcher, por exemplo, no Cyberpunk, eu, por exemplo, vou comprar cegamente, sem medo de ser feliz. O Hype Train, estamos aí. Passa aqui na porta, eu... Não tem nada a ver com DLC, mas puxando essa... Só pra avalizar o que mais ainda tá dentro sobre a CD Projekt Red, quando eles anunciaram o Cyberpunk, eles botaram no trailer inicial. Vai ser lançado quando tiver pronto. Sim. Que é pra dizer assim, ó, pô, não agonia não. Quando o jogo tiver pronto, ele sai. Aí tem Miyamoto assim ao fundo, sabe? Só pode lançar quando tá pronto, pô, lá. Ixi, é chinês agora? This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. Outro bom DLC, cara, que eu acho que ainda não saiu, obviamente, mas não tenho dúvida que vai ser um título de um conteúdo de qualidade que todo mundo vai comprar, é o do Cuphead, o The Delicious Last Course. Que se você pegar as iniciais do nome é DLC, né? Delicious Last Course. Esse eu não tenho dúvida, vai introduzir um novo personagem, né? A versão feminina lá dos Cuphead, novos chefes, novas fases. E os caras estão fazendo do zero mesmo, até porque é um estúdio muito pequeno. Eles não tem como tá segurando o conteúdo de propósito. Eles realmente estão fazendo zerado mesmo. Não tem muita margem, tá dizendo? Então esperando, não estão com pressa. Quando ficar pronto, fica e lança. Eu espero que inclua também o co-op online, pra ficar um negócio mais lascado ainda. Que eles estavam prometendo, não lançaram, né, ainda. Eu acho que eles estão segurando pra quando sair esse conteúdo novo aí. Eu vou comprar sem medo de ser feliz também, esse daí, porque somos o primeiro dois. é excelente. Sim, muito bom, cara. Muitas horas de raiva e dor de cabeça e xingamentos. A empresa é competente, bicho. Demais. Eu não chamo nem de empresa, chamo os caras, né? Porque a empresa é tão miúda que... Dois irmãos, né? Se não me engano. Não, mas Dois irmãos e uma casa hipotecada. Dá até um filme. Foi na garagem que eles fizeram também? Rapaz, eu não sei. Eu sei que eles venderam a própria casa, assim. Colocaram o deles muito, muito na reta, bicho. Tipo, fudeu Bahia se não der aqui, meu amigo. Entrou água para todo século sem fim, amém. A morada basta uma ponte e... Se inspiraram forte no Stallone mesmo. Tem que ser, porra. Venderam até o cachorro. Eu vendi até vocês, homem. Imagina o cachorro. Bom, eu não sei se essa é um bom exemplo de DLC,
pode criar polêmica aí com alguns, mas eu gostei muito da Taken King, do Destiny 1. Foi o que me fez voltar a jogar esse game, porque ele tava parado, literalmente, no meu PS4, poeirando. Aí lançou o Taken King, eu, putz, bicho, tá todo mundo falando bem aí, então dizendo que melhorou a história, melhorou as missões, tem uma raid massa. Aí eu comprei logo o pacotão, que vem o Taken King e as outras duas DLCs que eu passei batido, que são bem mais fracas em relação a essa, diga-se de passagem. Em termos de DLC, eu acho ela muito competente, assim, é bem grande, as missões, conteúdo é massa tem muito mesmo. Conteúdo, não é magrinho, não é como o Boring of Osiris, não, como falaram. Só faltou ser honesto no preço. Eu não lembro mais quanto foi, mas... Mas pra era mim, tipo pra mim $40, valeu a pena. assim. Valeu a pena, pra mim. Agora tem gente que reclama porque essa DLC, ela travou quem não comprou ela. Por exemplo, Nightfall, pra quem tinha a versão normal, não dá pra fazer algumas. Muito conteúdo ficou travado, de propósito. Os caras travaram na safadeza mesmo. Isso aí eu sou contra. Mas se você julgar a DLC só por ela, assim... O conteúdo ofertado é muito bom. Mesmo. Não, isso aí... Agora a safadeza que eles aplicaram junto... Também foi muito boa, eu sei garantir. Boa pra eles, né? 1% conteúdo, 1% conteúdo, 99% safadeza. Puta, mano, que bosta. Cara, essa DLC, agora Bruno mencionou um lado bom. Eu falei dela antes, falei mal, mas eu falei mal da forma como eles aplicaram, que foi o que o Bruno também concordou, que é dividir a galera, cara. Basicamente, você só vai progredir ou fazer certas atividades que antes você fazia normalmente no jogo, se você comprar a DLC. Bicho, isso é meio coisa de filha da puta, cara, porque eu lembro que alguns amigos meus pararam de jogar um tempo e tal, porque tipo, era, não sei em que momento do mês foi lançado, mas iam esperar o próximo mês pra poder juntar o dinheiro pra comprar a porra da DLC, cara. A DLC em si foi ótima, maravilhosa. Joguei bastante Taken King, mas a forma apresentada foi um lixo, bicho. Lixo mesmo. Diga isso não, rapaz. O jogo tão bom. Foi bom. Tão maravilhoso. Parece nem o Boring of Osiris. Bom, e antes de eu passar a bola pra vocês aí, pra vocês descreverem os bons DLCs que vocês acham, antes da gente começar a abrir a fossa, né? Que ela tá fedendo. Já tá com a tampa na mão, já. Eu queria mencionar, em termos de jogo de luta, geralmente as DLCs são bem safadas, né? Muito difícil ter, assim, um jogo de luta que você não tem que comprar uma expansão anual pra poder se manter competitivo no jogo, né? Porque senão você fica pra trás e azar o seu. A Capcom geralmente gosta muito de fazer isso, a própria Arc System Works, etc. Mas no Street Fighter V, pelo menos no início, eles começaram com um esquema diferente. Você comprava o jogo, vinha aqueles 16 personagens, se você quisesse os outros, bastava você continuar jogando o jogo, adquirindo a moeda in-game, né? Os Zenes, sei lá, Fighting Money, eu não lembro mais como era o nome. E você trocava por personagem, não você fazendo os trials, você ganhava dinheiro jogando versus, você ganhava dinheiro completando o Story Mode, você ganhava dinheiro. Isso aí foi bom, cara. Eu consegui pegar todos os bonecos da Season 1 só jogando normal, não gastei um centavo. O problema é que agora a Capcom tá dificultando isso aí. Pra você conseguir dinheiro jogando normal é uma dor. Você não consegue mais. O dinheiro que você ganha em retorno é muito pouco. A Capcom praticamente deve ter olhado assim, vixe, bicho, ninguém tá comprando os DLC, tá todo mundo pegando porque estão jogando na marra. Vamos dificultar isso aqui? Vamos. Aí pronto. Aí hoje em dia é bem complicado. Pra você pegar boneco jogando só por sua habilidade, tá mais... Haja dinheiro, haja tempo. Eles começaram bem com essa filosofia, mas desinvestou pra baixo. Tu falou agora, eu lembrei. Um jogo que faz isso também é o Rainbow Six, da Ubisoft. Você pode comprar o jogo base por R$30, você vai jogar todas as fases e todas as DLCs de boa. A cada 3 meses são a season, com fases novas, mapas novos e tal. Bem como personagens. E esses personagens, você pode comprar eles com dinheiro em game. Porém, um personagem custa, sei lá, 25 mil. Dependendo do personagem. Se ele for da season vigente, acho que é 50 mil. E pra você juntar 50 mil, no final de uma partida que você venceu, você ganha mais ou menos uns 700 dinheirinhos. Dá certo, eu acho que a conta tá batendo aí. Tá, não. E uma partida dessa que você ganhou, ela dura mais ou menos, sei lá, meia hora. Cara, é muita hora de jogo, bicho. Se você comprar o jogo base, você acha que vem com 4 operadores e tem, sei lá, 40. Bicho, você pode liberar, assim, teoricamente, mas, cara, vai demorar. E você, como Bruno mencionou, fica pra trás no jogo também, porque, por exemplo, operadores que estão no metagame, se você não tiver, você fica engessado. Por exemplo, cara, eu preciso que tu pegue tal operador pra cumprir tal função. Puta, eu não tenho operador. Cara, já dá uma quebrada. Você fica meio pra trás, atrapalhando o time ou afundando.
Aí é isso, basicamente no Rainbow Six dá pra mais saber. Eles não dizem assim, compre, mas dizem, compre, que é melhor, né? Aqui, ó. Aí você pode pagar, por exemplo, um Season Pass dele, acho que tava R$70. Que você ganha todos os operadores. Hã? Comprei não. Pronto, é. Na verdade, eu nunca comprei DLC nenhum na minha vida. Sério mesmo? Essa indústria dos jogos. Nunca. Me recuso. Porra, por que isso aí, mas... Eu acho DLC uma safadeza. Simplesmente. Sempre. Assim, eu posso estar perdendo algum conteúdo, alguma coisa, mas não pago não. Mas então o Bloodborne tem todas as DLCs. Não, eu comprei um jogo que já veio com todas as DLCs no disco. Eu não comprei um jogo e depois comprei. Paguei mais pela Existe DLC. Bloodborne com todos os conteúdos num disco só? Eu tenho. Claro. Qual é? O nome é Bloodborne com todos os conteúdos no disco. Tem não. Eu não lembro o nome agora, mas... Também não lembro, não. This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. A gente já deu aqui uma explanada. Eu meti um pouquinho o pau ali na EA no começo. E vai meter o pau de novo? Não, com certeza. Mas eu tô dizendo assim, Bruno puxou jogos bons aí, que ele julga sendo boa DLC. Eu queria dar uma continuidade, puxar mais um game aí, que eu acho que também é bem válido, que é o Titanfall 2, cara. Pra dar uma continuidade ao bloco ainda de coisas boas. Eu tô dizendo, esse episódio é EA e seu legado. Não tem nada a ver já falar de FIFA, Titanfall. Já entra Mass Effect. Conheci esse podcast aqui, menos mercenário. Isso é mendigando um patrocínio da EA, cara. Rapaz, bicho. Não, que mendiga. Eu não quero que a EA pegue fogo de dentro pra fora e morra todo mundo. Eu quero que a EA me patrocine, acho foda-se. O Titanfall é um excelente exemplo. Você vê como a EA já tratou bem seus clientes um dia. Caralho. Porque, por exemplo, o que a gente tá vendo no Anthem agora, que vai sair agora, como já mencionamos também, não vai ter DLC paga, todo o conteúdo adicional vai ser free in game e você só vai ter basicamente skins. A gente já viu isso no Titanfall, que basicamente ele teve DLC, Bruno. Acho que teve uma DLC, não foi? Qual? Do 1 ou 2? O Titanfall? O 2. Falando do 2, Não, Titanfall 2. teve não. Tem, você paga por aquelas skins de arma, lembra? As cores Não, mas, das armas. mas recebeu DLC assim, ele recebeu o Tony, aquele titã. Não, mas grátis. Não, mas é uma DLC, pô, conteúdo adicional. Sim. Ele recebeu o conteúdo depois do lançamento Recebeu e não muito foi cobrado. conteúdo, pô. Vários mapas do 1, mapas inéditos vieram robôs novos, vieram sim. stickers novos, muita coisa. E tudo isso você pode jogar, arma nova ganhar só veio. jogando. Sim. Não, você ganha mas, na assim, hora, instalou, tá lá. Não, eu tô falando. Não, mas você tem que upar pra liberar algumas coisas alguns ornamentos das armas, sabe? Do robô. E vocês têm que jogar. Mas é assim, a mecânica do jogo, né? Seu robô começa normal, claro. aí você vai... É isso mesmo. O Titanfall 1, ele pecou nisso porque ele começou a dividir a fanbase, né? Quem não comprou DLC, não jogava os mapas, ficava pra trás e tal, aí, vixe, aí não vai dar certo. Aí os caras fizeram o 2, deve ter tido 1000 reuniões com a EA pra forçar isso a acontecer, né? De os conteúdos ser gratuito e tal. E deu certo, né? O 2 é um exemplo mesmo. Espero que o 3, que já é certo que vai ter, siga os mesmos passos. Já garantiram mesmo? Já tem, se você já vazou, oferta de emprego, tipo assim, venha trabalhar no novo título da EA, você precisa ter experiência com animação de mechas, primeira pessoa, não sei o que, ó, pô, Titanfall, pô. Não, pô, é o jogo dos Power Rangers, tá enganado. Pode ser, esse aí também. Esse aí eu compro no lançamento, eu DLCs. Power Rangers Battlefront. Opa! Jogo dos Power Rangers. Já pensou se recebesse um DLC do Megazord? Ia ser do caralho, hein, bicho? Velho, eu comprava o jogo. Acaba jogando com o Megazord com um chifre e uma espada lá correndo. Devia ser bizonho demais. Mas vai mudar a música que toca enquanto você joga? Eu fiquei imaginando, né? Tocando a guitarrinha do Power Ranger! O cara lá descendo o cara. Meu amigo, tava comprado. voado no Megazord. Tá lá, vem o Megazord meia hora correndo, aí o cabo só atirando e moendo ele. E ele bem devagarzinho. Rapaz, pela dinâmica do Titanfall, eu imaginei o Megazord correndo tão rápido que chega ele vai fazendo aquela curvinha assim, abaixando assim, sabe? This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. Uma DLC que eu acho que, como ninguém falou aqui até o momento sobre jogos da Microsoft, sabe? E só tem o Shihada, eu vou ajudar ele. Bora. Forza Horizon 2 é um jogo que eu levo como exemplo de DLC bem feita. Ele fez uma DLC colaborativa com Velozes e Furiosos, que rendeu uma DLC que era o Forza Horizon 2 Presents Fast and Furious.
que foi um novo jogo. A DLC ficou tão bem feita e inserindo um contexto dos Velozes e Furiosos, dos filmes, que rendeu um jogo realmente de mais de 20 horas, com muitas corridas, com um sistema novo de como correr. O Forza Horizon 2 não possui nitro no seu sistema de jogo, e nessa DLC ele tinha, assim como no filme. Várias corridas icônicas de alguns filmes eram representadas dentro desta DLC, e foi uma DLC que eu achei ela melhor ainda, porque tanto você poderia ter ela como DLC, como um pacote à parte. Um jogo standalone. Era literalmente, como eu falei no começo aqui, eu era feliz quando os jogos eram expansões e não... Essas DLCs eram expansões e não apenas um conteúdo para dizer que estava lá. E esse jogo conseguiu expandir o universo de Forza Horizon 2 com algo bem bacana, bem feito e que diverte por várias horas. Meu tempo de DLC era quando não se chamava DLC, como eu já disse. Nos tempos áureos... Se chamava comprar outro cartucho, né? Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Super. Vamos falar a verdade. A primeira DLC foi Sonic 3 e Knuckles, e você encaixava um cartucho no outro, ficava... Foi Super, foi Street Fighter Turbo, Street Fighter Champion Edition, Street Fighter Super... Não, aí foi o começo da sacanagem. Bicho, nenhum jogo na história da raça humana teve tanta versão como Street Fighter 2, cara. É impossível. Sei lá, tem umas 8 versões de Street Fighter 2, cara. Se brincar mais. Tá contando as de rodoviária ou só as oficiais? Não, tô só as oficiais. Até onde sai, pô. Tem o HD Collection, tem esse Ultra Street Fighter 2 pro Switch, que colocaram o... Evil Akuma e Evil Ryu. Violent Ken. Violent Ken. Vocês estão errados, tem um jogo que tem tantas versões quanto Final Fantasy X. Saiu até pra calculadora. Sai só lança pra ventilador e calculadora, porra. Hoje em dia não é mais versão, não. Doido. Ventilador é foda, viu, bicho? Só tava faltando sair, ele lançou agora a versão Final Fantasy X Edition, cara. Aquele Godfather também saiu pra tudo no mundo. This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. Pois é, mas boas DLCs não se chamam DLCs, chamam expansão. E eu lembro de todas com muito carinho, amor, ternura. Foram todas ternura do World of Warcraft. Ali era amor, ali era sentimento. Mas assim, o World of Warcraft também era meio filha da puta, que você tem que pagar mensalidade, né? Ou tem que pagar até hoje. Até hoje, mas aí é o modelo de MMO que a Blizzard instaurou, né? Eles tinham... Não foi uma coisa que você caiu ali de paraquedas e não sabia, né? Pô, você tava ali e era aqui desde o começo. Não, sim, mas deixa eu perguntar uma coisa. Mas quem tá no Brasil paga em real? Não. Comecinho era em dólar. Aí acho que com 4 anos que o World of Warcraft chegou no país, aí eles foram e lançaram os planos em real com o valor corretinho, bonitinho, entendeu? Se era $15, era R$15. Era pareado, não era tipo convertir os $15 e bater o nosso. Aí com 2 anos eu acho que eles fizeram a primeiro reajuste, que já foi bem pesadinho. É tanto que a fanbase deu uma chiada boa. Mas voltando ao assunto do podcast, as expansões do World of Warcraft era como se fosse um novo jogo. Lançava 3, 4 raids e era lançando com periodicidade, não saía tudo junto. Você lançava a DLC com conteúdo inicial pra você ir lá, ver as primeiras raids, ir desbloqueando a parte da história. Depois você ia desbloqueando. A primeira raid foi batida. Aí com algumas semanas saía a continuação, a segunda raid. Que ia dando uma parte como se você estivesse vivendo a história do jogo mesmo. Não era só lança aí, vão, façam tudo e comprem a próxima. Aumentava o cap de levels, não tinha esse negócio de esse conteúdo aqui agora é indisponível. Isso nunca existiu. Você pode até hoje jogar, se tivesse, né, o jogo base, você jogaria até o level 60 com todo o conteúdo disponível, sem frescura. E eu só tenho boas lembranças. Apesar de que teve expansões menos gloriosas umas do que as outras, e a partir de determinadas expansões o jogo foi perdendo a sua aura hardcore e ficando mais casual. Mas isso é uma coisa que tá a indústria gamer mesmo, não adianta ficar lutando contra. E o povo não sabe jogar, a verdade é essa, acabou. É isso mesmo, eu só tenho jogo hardcore pra japonês e pronto.
Fazer Mano o quê, né? Nutella, que nunca finalizaram contra um. Digo nada. É isso, contra a massa, pô. Isso é difícil. Muito difícil, porra. Muito difícil não, rapaz. Você que é ruim. Pode Aí. ser também. Respeite o contra. This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. Eu gostaria de abrir aqui o momento Jogos Fela da Puta com as DLCs mais escrotas do universo, puxando Borderlands 2. O jogo que tem 1.455.235 DLCs diferentes, que conseguiu lançar uma edição chamada Game of the Year, tenha todo o conteúdo, que não vinha com todo o conteúdo, e forçava você a comprar 9 DLCs extras para ter todo o conteúdo. É um Mesmo jogo você já tendo como. fantástico, super bem feito, mas as DLCs têm esse problema. E o pior, algumas DLCs que você comprava tinham uma duração incrível de 40 minutos, 30 minutos. E eram preços até altos na época do lançamento, 15, 20 reais para 40 minutos de jogo, é melhor você... Mas esse jogo aí, ele é conhecido por abusar de DLC, né, bicho? São demais, 5 bilhões de DLC. 5 bilhões foi só na Season 1 aí. Ixi, Bem Maria, season, viu? Mas o maior problema do Borderlands 2 foi fazer uma coisa que eu acho muita sacanagem, que é restringir o avanço dos jogadores em relação aos outros. Quem tinha todas as DLCs conseguia chegar até o level 70. O level cap era 70. Quem não tinha as DLCs chegava apenas até o 40, se não me engano. Mas em termos práticos, isso mudava o quê? Isso mudava o quê? Um inimigo olhava pra você e você morria. Se você estivesse jogando com quem tinha as DLCs. Puta, aí brilhou, viu? E você não tinha acesso às melhores armas, você não tinha acesso a um tipo de arma novo que eles colocaram, que era as Serafins. Você era não... mais ou menos o modelo de expansão do jogo mesmo, né? O jogo estava sendo expandido. Se você não comprar a expansão, você vai ficar com o que você já tinha. O problema é não esse. É bem eu DLC, né? Eu aceitaria que fosse uma expansão quando acontece aquela situação de você não poder jogar com aquela galera que tem a DLC. Mas aí você jogava com quem tinha aquelas armas de boa, como se nada tivesse acontecido, a galera com um level bem mais alto e você se fudendo. Então eu achei uma puta sacanagem. Ali foi o começo da minha raiva com o DLC. Porque eu adoro Borderlands 2, mas odiei todo o sistema dele. Você tem DLCs gigantes, como eles lançaram, algumas que realmente aumentavam muito a história, DLCs de 15 horas, 20 horas de jogo, mas as DLCs que eles lançaram fora do pacote Game of the Year eram DLCs muito curtas, relativamente caras, foram 5 DLCs de história, mais uma DLC de level cap. Sim, era uma DLC específica para aumentar o level cap, não adicionava nada fora isso. E teve mais 3, 4 DLCs que eram conteúdos menores, besteira. Fora as skins, que eles também cobravam por fora para você ter. Você não conseguia obter dentro do jogo algumas skins e era uma puta sacanagem. É um jogo fantástico, recomendo jogar Borderlands 2 hoje em dia, mas digo logo de entrada que até hoje várias DLCs não estão inclusas nos pacotes. Só se você comprar a edição que é o Handsome Collection. Aí vem quase todas as DLCs. This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. Antes de eu falar dos fuleiragem, né, dos ruins que eu tenho aqui, que eu trouxe, que eu tenho na minha lista aqui, eu queria trazer o pai dos DLCs, né, que na época do Xbox 360, o Elder Scrolls 4, Oblivion, né, eles lançaram aquela cela de cavalo, cela de cavalo dourada, que não serve pra nada. Quanto é que era aquela porqueira, hein, bicho? Era caro na época, viu? É o primeiro dos DLCs vagabundos. Lançaram aquela ali, Bethesda, né, que tá com a fama em alta hoje em dia, pelas razões erradas. Ali foi o começo do fim, meu amigo. Mostrou como DLC não deve ser feita. E o povo sentou para comprar, né? Aí desembestou. As empresas tudo querendo pegar carona, lançando DLC de baixa qualidade, né? Cela de cavalo. Isso aí não, viu? Eu tô vendo aqui essa porra dourada aqui. Outra porqueira, que até é recente, a Konami, né, que praticamente tá só o pó, não lança mais nada. Acho que os últimos jogos que ela lançou foi Bomberman do Switch, que até é bom. É um jogo até simples, né, mas é legal o jogo. E lançou o Metal Gear Survive, né, que depois o Kojima saiu, eles aproveitando o embalo da franquia. Não, mas isso... Metal Gear Save Slot? Esse Metal Gear... Mas é uma merda. Isso que é o nome bom? do jogo é só Que Survive. bom, Missão tá louca. Tô falando dos DLC ruins. Ah, sim. Metal Gear Save Slot, isso aí é?
isso mesmo. Survival Save Slot, pô. Não tem Metal Gear não no nome do jogo. Eles cobram $10 pra você comprar um slot de save a mais, pra você criar outro personagem. $10 só. Rapaz, isso aí foi o rei das experimentações, cara, esse jogo. Foi o teste. Vamos botar aqui, bicho, o jogo mais scumbag possível. A ver o que a galera Ele faz. lança e ver como é que a galera reage. Porque não é possível, doido, que eles não imaginavam que ia ter as reações que iam haver Eu as achei reações foi que que o houveram. backlash foi pequeno em cima dessa merda. É porque a galera viu de longe a catinga de bosta do Toledo que vinha na direção deles. Nego se ligou rápido que, sabe, que não ia... por isso não hypou a galera. Não foi o No Man's Sky da vida, que tava todo mundo no alambrado na porta da empresa quebrando tudo. Me dê meu jogo! Não foi isso, sabe? Aí não fudeu tanto, mas apesar de ter fudido, eu vi reviews com o nego vomitando num balde assim enquanto falava do jogo, e tão péssimo que aquela porra é. Tô exagerando, claro. Eu vomitei. Era numa xícara que ele vomitava. Mas, estamos aqui pra falar da quantidade do vômito, mas sim ali foi o teste, cara. Eles testaram a resistência da galera à merda. Porque o jogo é feito da forma mais filha da puta possível em todos os aspectos. Ele é mal feito, é raso, não tem profundidade nenhuma dentro de história, de porra nenhuma. É plano, assim, você não Cara, acontece muita coisa, o não que é que tem a não ver tem um com a plot que série? sobe. Pois é. Isso aí É um mesmo. spin-off ou uma DLC aquilo? É ruim. Qual? O quê? Não, isso aí não há dúvida. O Metal Gear Survive. Não, Survive. não precisa Pô, é um falar jogo dele. novo, é outro jogo, não tem nada de DLC Não fala não. nem Ele é mal, um não jogo. fala nem mal dele, não. É um jogo ruim que tem uma DLC pior ainda, que é de comprar slot de save, né? Ave Maria. Que jogo buceta do cara. Entra no hall da fama da ruindade aí, das DLC. Ali. Esse aí entrou assim com 2 pés mesmo. Rapaz, eu acho que ele é candidato ao pior jogo de todos os tempos, tranquilamente. O jogo Não, em si não é tão terrível assim, não é terrível, injogável. Tu jogou ainda, Bruno? O quê? O Survive? Chegou a Não. jogar ele? Não? Então não fala não, cara. Fala não, cara. O jogo... Não incentiva a galera a dizer, não, o Bruno disse que não é tão ruim, vou comprar. Vamos Eu perder. tava em dúvida aqui. Um amigo meu me troca vendendo por R$10. Acho que. Pega seus R$10 e compre cachaça. Ele vai ser mais divertido. Rapaz, aquele jogo é supra-sumo da ruindade da série. Eu até entendo o que o Bruno quer dizer. O jogo não é tão incompetente assim, mas não é um jogo bom. De verdade. jogo o quê? Tu fala assim. Você tem... Entre pegar ele e pegar o Metal Gear 5, que eu também não achei muito bom, mas tudo bem. Pega o Metal Gear 5, cara. Tá barato. Tá mais barato que essa bosta aí. Não, esse Metal Gear eu penso nele da seguinte maneira. Imagine que você jogou na Mega Sena e a Mega Sena pra você ganhar você tem que acertar 6 números, não é isso? Ah. Pronto, você jogou e não acertou nenhum. É esse jogo. Foi a pior coisa que podia acontecer. É isso, é uma boa definição. This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. Cara, um jogo até legal, muito criativo na época. Foi um jogo bem experimental, né? Para os moldes da Capcom, feito pela CyberConnect. Qual é o nome da empresa? CyberConnect 2, é uma coisa assim. É um jogo terceirizado. CyberConnect 2, né? É um jogo bacana. Metal Gear 5 bebeu muito do Azura, se você pegar. Porque todo capítulo é uma introdução, é como se fosse uma história separada. O jogo tem isso, é como se você estivesse assistindo um anime. Ele conta a história de Azura, que é um fela da puta que vive puta, é o Hulk dos filmes aí. E... É um jogo até legal, cara. Eu joguei bacana, no PS3. É um hack and slash competente. Bicho, mas pelo amor de Deus, mano. É um jogo tão fora da caixa que ela é de tipo de cultura indiana. O negócio é muito bizarro, porra. Tu joga Sim, Minecraft? Nave espacial. Tu joga Minecraft? Não, mas não tem fala. nada a ver. Minecraft não tem fala. história. Oxi. Enfim, é um jogo muito interessante, o gameplay competente, o storytelling do game é legal, exagerado pra caramba, né? As lutas, você enfrenta os deuses lá, o deus fica do tamanho de um planeta, aí ele vem só com um dedo assim, na terra, né? Aí você para o dedo dele. É uma exclamação, cara. Aí o problema do jogo, né, não é o game em si, são as DLCs, né? Porque o jogo ele para no ápice, tá no clima. É a mesma coisa de você ir pro cinema, tá assistindo os Vingadores aí, né? Aí na hora que o Thanos aparece pra lutar, o filme acaba e diz assim, não. Então é tipo The Hobbit. Pronto. Só que o The Hobbit. É parecido com um episódio de Black Mirror. Você tem que inserir os créditos pra continuar. Não, você tá aqui assistindo o filme no cinema, aí na metade do filme o cara da projeção desliga o projetor e diz, aí pessoal, passa aqui R$10 aqui, se vocês quiserem que eu ligue de novo pra continuar.
Basicamente É exatamente isso. Você tem que pagar. Eles cobravam $17 pra você literalmente ver o resto do jogo, né? Do capítulo 19 ao 22. O problema, gente, né, nesse caso aí, não é nem isso acontecer. É isso acontecer mais de uma vez. Imagine que o cara do projetor é extremamente fela da puta e ele faz isso 3 vezes durante o jogo. Tem um momento que você está no capítulo 13 e você pula direto para o 15, se não me engano, e fica um capítulo perdido ali. E você vai olhar na loja e tá lá o capítulo perdido como DLC para você jogar. Capítulo perdido, o final do jogo, perdido. o final do jogo é uma DLC. Um capítulo antes do final do jogo é DLC. Uma luta muito anunciada com o Ryu e com o Akuma, DLC. É tudo DLC naquele jogo. O jogo é muito bom, o gameplay é muito bom, mas é tudo DLC. E só pra comentar, o Bruno falou sobre a questão do monstro gigante que bate com o dedo lá. Tem outros exageros tão bons quanto, como o caso de um cara que vai dar uma voadora no Azura, que ele dá uma voadora tão forte que o Azura cai na lua e quebra a lua no meio. E uma determinada luta, 6 capítulos depois, eles estão na lua lutando, o cara pula pra terra e ajeita a lua de volta. Dá pulada que ele dá. Esse DLC de $7 incluiu o Akuma e o Ryu? Os episódios deles, não? Não, são 2 episódios à parte. É a pura sacanagem. Se passa na lua também a luta deles, né? Esse jogo foi muito sacana. Muito a luta sacana do Asura contra o Evil Ryu e o Akuma, acho que se passa na lua também. Do Evil Ryu se passa na lua, a do Akuma começa na lua e eles vão trocando tapa até a terra. Aí eles viram status, né? Luta por passam gerações. 1000 anos lutando e a luta não acaba. E o pior é que termina num gancho, né? Que termina eles dois começando a se movimentar de novo, mas não teve o fim da luta. Aí brilhou, viu? Eu não sei como é que a Capcom não colocou o Asura naquela porqueira chamada Marvel vs Capcom Infinity. Era o personagem certo pra entrar nesse jogo, mas a Capcom o orçamento do jogo era tão curto que a Capcom preferiu recortar os bonecos do Marvel 3 e colocar lá do que botar bonecos que o pessoal tava querendo, né? Novos. Recortar mesmo? Por exemplo, o Dante, o carinha do Bionic Army, entre outros, literalmente recortar, colar, sendo que com gráfico até pior, porque eles tiraram o Cell Shade, né? Tiraram o Cell Shade, que dava aquele ar mais cartunesco ao personagem, e botaram uma textura realista. Porque eles estavam... A galera tava programando por cesta básica. Era. Não, que jogo ali. Enfim, essa DLC do Asura's Wrath foi terrível, o jogo muito bom, mas ficou manchado por conta do conteúdo pago dele, né? Ficou marcado por isso. Galera, o pior é que as DLCs em si não são ruins. Elas são DLCs divertidas, mas elas só eram mas não eram pra ser DLC, era pra ser o resto do jogo. Não era pra né? ser DLC, era pra ser do jogo mesmo. E tem empresa, cara, que até cobra você pra escolher outro áudio. Tem o jogo Drakengard 3, que é da mesma empresa que lançou o Nier Automata, né? Na época do... Não sei se é PS3 ou é PS2, o Drakengard 3, enfim. PS3. 3, né? Você tem que pagar $5 só pra ouvir os bonecos falando em japonês. Normalmente jogos já vem com isso no Options, né? Você vai lá, troca a linguagem e tal. Isso é ridículo, cara. O jogo, nada ruim no jogo assim em si, mas isso daí é triste. Eu acho que isso aí os caras já sabem que a maioria dos fãs desse tipo de jogo, de RPG, quer porque quer jogar em japonês. Aí eles, não, vamos tirar aqui do jogo e vamos cobrar por isso. Aí fazem isso pra... Encaixa nesse tipo de exploração também o caso dos Dragon Ball, né? E eles vendem uma DLC com as músicas do anime, que é caríssimo. E as músicas é só nem a música completa, é só um trecho. Um trecho da música. Só o teaser. Versão de um... Não, mas aí eu acho que você sabe que tá comprando mais pra ajudar. Mas né? foi propaganda enganosa, porque eu acompanhei esse jogo desde o anúncio. Quando você ia na Steam pra comprar o pack das músicas, não tinha escrito que a música não era só um trecho. E pior, não são as músicas originais. Muitas delas são uns remaster esquisitíssimos. Não são as músicas... Parece que pegaram um borracheiro e canta isso. Mas aqui essas panelas do Dark Souls 2. Na indústria dos jogos, esse borracheiro é o mais bem sucedido. Bicho, eu nem sabia. Eu jurava que era a música mesmo, mas os pedaços, cara. São só os pedaços e ainda nem são os pedaços que prestam, às vezes. Aí você vê, aí tipo, tem um cara que vai lá, pega o jogo, extrai as músicas e bota no YouTube pra todo mundo ouvir full.
É melhor Aí o cara brilhou. pegar o jogo, é melhor o cara pegar o jogo na Steam e ligar a música no, é como, não sei se foi isso que tu disse, mas você liga no YouTube a música completa e então pronto. Então você joga ouvindo a música que você quiser. É melhor você, né? Porque alguém já foi lá já pegou, abriu o código do jogo lá, pegou as músicas, extraiu de alguma forma, ou então fez só ouvindo mesmo, pegou todas elas e jogou no YouTube, que é certo, quando o jogo sai ele vai ter a trilha sonora, até os efeitos sonoros vão estar no YouTube, cara. Mas essas músicas são músicas do anime, cara, são músicas normais, não são nada de especial. Piorou ainda, viu? Não são músicas inéditas do jogo, não, são músicas, a abertura do Dragon Ball Z, o encerramento. Ah, cara. Entendeu? A abertura da Season 2. Eu tinha pra mim que eram, tipo, orquestradas. Não. Né? Não, é sacanagem mesmo. Eu tomar no cu, bicho. Os caras pegam os pedaços da música do YouTube e pagam por isso aqui. O cara, tá bom, aí. É flaque. É flacão mesmo. Se tivesse pelo menos a lendária passo presente. Eita, porra, é bom demais, ó. Ah, minha amiga, aí tudo bem. Eu ficava calado, a versão em português. Que acerta, né? Que a gente sabe. É, que acerta, é conhecido. Tem outra versão do Dragon Ball que, além da português, seja certo. Os japoneses estão ouvindo errado. Será que eles já sabem, hein, bicho? Rapaz, no dia que eles descobriram, eles param de escutar. Eles têm em português. descobrir que a voz verdadeira de Goku é do Wendell Bezerra e quem discorda tá errado e pau no cu. Aff, Maria, não. É insuportável um adulto com aquela voz que eles botaram no Goku. Não tem como. Tu sabe que é uma mulher que dubla, né? Rapaz. Pode, pra mim é uma gralha. Bicho, é pai, meu né? amigo, me respeite. Eu tô esperando acabar esse Dragon Ball novo pra poder dublar tudo, pra poder assistir na versão correta, porque... Cara, já tem praticamente tudo dublado aí. Ah, já? Ó, Já. dá pra assistir, então. This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. Cara, eu disse que jogo de luta... Anteriormente eu disse que jogo de luta é famoso por DLC, práticas sem vergonha de DLC, mas eu tinha esquecido do exemplo clássico. O Street Fighter vs Tekken. Talvez o Reinaldo lembre desse. Eita porra, aí sim, viu? Meu amigo, o jogo... Primeiro que o jogo foi muito mal visto pela comunidade por conta de um esquema de gemas, né? O jogo vinha com as gemas que lhe davam habilidades especiais no meio da luta. Isso é totalmente anti-skill, né? Dos jogadores profissionais. E mais, você podia comprar gemas como DLC. Pra largar, pra desbalancear o jogo mais ainda. Mas esse não é o problema. O problema é que todos os personagens DLCs, os 12 que estavam prometidos, já estavam na mídia. Já tava dentro do disco, prontinho os bonecos. Aí a galera fez o dump, né? Pegou a versão PC, o PS3, sei lá, e pegou os dados e viu que os bonecos já estavam lá. Eles iam cobrar pelos personagens no momento posterior. E já estava no jogo. Você tava praticamente comprando uma chave só pra desbloquear os personagens que já estavam lá. Isso é... A Capcom ficou tão queimada que o jogo vendeu muito pouco... E ficou muito mal visto. Tanto que esse jogo era pra ser uma dobradinha, né? Ia ter o Street Fighter vs Tekken. E a Namco ia fazer a versão deles, que ia ser Tekken vs Street Fighter. Um jogo mais na gameplay do Tekken com os bonecos do Street Fighter. Só que nunca saiu do papel essa versão da Namco. O mais próximo disso é o Tekken 7. É, que tem um Akuma, né? Mas ficou tão queimado esse primeiro aí da Capcom que a Namco botou o pé no freio. Porque não tem condição, cara. Ridículo. E desde então a Capcom vem lançando fracasso atrás de fracasso em termos de jogo de luta. O Street Fighter V, apesar de ser um jogo razoável, vendeu muito pouco mesmo. O Marvel vs Capcom Infinite também vendeu quase nada e foi muito mal visto tanto pela mídia como pelos fãs. Tanto que não entrou nem na EVO, né? Pra quem não sabe, a EVO é o Campeonato Mundial dos Jogos de Luta, nem entrou. É uma humilhação total isso aí. E tem vários jogos, né, lá. Vários jogos. Tem Street Fighter, o Guilty Gear, o Dragon Ball, o Tekken, King of Fighters. Mas o Marvel, que foi lançado no mesmo ano, geralmente jogo que lança no mesmo ano da EVO, tem cadeira garantida. Porque é novidade, tá todo mundo gostando, mas nem isso. Em ano que tem Mortal Kombat, ele tá lá? Tá. Ele só flopa como assim? rápido, Ano que tem Mortal Kombat? Como assim? Lançamento. Quando lança, né? O Mortal Kombat geralmente aparece por 2 anos, depois ele cai fora, porque geralmente de 2 anos... Até o Injustice entrou já, não foi? Se não me engano. Entrou, porque assim, a NetherRealm geralmente ela lança Mortal Kombat, depois de 2 anos já lança um Injustice, aí depois de 2 anos já lança outro Mortal Kombat, aí fica alternando, né? Aí não sustenta, vai dropando um pra entrar o próximo, né? This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. Bom, tem jogo tão ruim e com DLC tão ruim que leva embora tanto a fanbase como a própria empresa, vai pro ralo tudo junto. O Evolve, que é da... o Evolve da Turtle Rock... Vixe, Maria. É difícil de falar essa palavra, viu? Turtle Rock, é? Pronto, deu uma dor. É isso aí. Que fez o do Left 4 Dead, né? Que é um jogo excelente. Tartaruga Preda.
Tartaruga de Preda. Fez o Left 4 Dead, os caras, aí vieram com essa nova franquia, né, o Evolve, prometendo tudo pra galera, não, vai ser 4x1, um dos seus amigos vai ser o monstro e os outros 4 vão ter que ele caçar. Aí, cara, é uma premissa muito irada, né, assim, você... Sim, só de ouvir já fica interessado. Agora, sim. A gameplay do jogo é muito lenta, né, cara? Não sei quem de vocês jogou, mas é bem devagar. Você passa muito tempo procurando monstro e tal, nada acontece. Aí... Se o monstro quiser só fugir, fodeu. E o jogo lançou com poucos monstros, né? Eles falaram que os mapas iam ser todos distribuídos de graça, mas quando lançou o jogo, aí o negócio começou a desandar, né? Primeiro que um dos 4 monstros iniciais só estava disponível para quem fez a pré-venda. Começou por aí, né? Que era o monstro mais forte, diga-se passagem. Aí todo mundo que não comprou na pré-venda tinha que pagar $15 só pra pegar esse monstro. Caralho, bicho! Ou ia ficar de fora, né? Porque não tem condição. É até interessante ver o review do Angry Video Game Nerd falando desse jogo. Porque, cara, cor de arma, por exemplo, Assault Rifle azul, tantos dólares. Dinheiro, só grana, só a cor. Só a corzinha. É a cor, cara, não é porque era uma arma mais forte, era a cor. Nenhum attachment, nada assim, não, é só... Aí brilhou demais, viu? O estrago foi tão feio, nesse jogo que eles chegaram a mudar o sistema. Deixou de ser do jeito que era e virou um free to play. Só que o estrago já estava tão grande que não teve mais como salvar não o jogo. Tinha tanta edição especial esse jogo que tinha uma tabela pra você ver o que é que vinha na edição e o que não vinha. Tinha várias versões, você tinha que puxar a planilha pra ver o que tinha. Tinha versão que custava tinha versão que custava $135, 140, aí por aí tu tira. O fracasso foi tão grande, cara, que esse jogo depois de um tempo ele virou free to play, não foi? Ele se tornou free to play e a Season 2, mas nem assim o pessoal conseguiu ficar no jogo, cara. Eu lembro no dia que lançou a versão free to play desse game, ficou liberado pra todo mundo, você viu na Steam o pico de jogadores aumentou muito, muito mesmo, mas depois de 2 semanas caiu de novo. O jogo é ruim, cara, é ruim mesmo, não tem salvação. Um caso interessante, não é tão parecido assim com esse do Evolve, mas teve um jogo chamado Raiders of the Broken Planet, e ele foi lançado como se fosse grátis para começar. Ele dava só a primeira fase para você testar. Só que a Steam colocou ele como se ele fosse free to play. A galera desceu o cacete no jogo, dizendo que tinha que comprar depois, não era free to play, só review negativo. Ele era comprando as DLCs, as quests que tinha, as coisas e tudo mais. Só que o cagaço que deu das reviews negativas foi tão grande que a galera resolveu depois. É da Mercury Steam, a galera que fez o Castlevania Lords of Shadow. E o Metroid novo, né não? Esse último galera olhou, não dá mais pra manter do jeito que tá. Torna aí free to play de verdade mesmo. Colocaram, e mesmo depois virou free to play, tava horrível pra você achar uma partida, você não conseguia, porque a galera... Foi tanto review negativo que a galera não tinha mais fé no jogo. Aí agora, depois... Porque esse jogo ele foi lançado sem as informações necessárias. Foi. Esse jogo ele era um beta e ele tava em desenvolvimento, tipo Early Access. Isso mesmo. E a galera lançou como fosse um jogo pronto, aí chegava lá, tinha 4 missões pra você fazer e dizia assim, pronto, estamos fazendo o resto, espera aí. Fallout, 76. Pronto, Ave Maria. Pois não, é melhor. Eu garanto. Fallout 76. O quê? É melhor do que Fallout 76. Que é isso? Que é isso aí? Insistem porque querem. Parou em falar coisa. Para tentar ajeitar aí ainda a questão da imagem desse jogo, eles mudaram o nome do jogo. Hoje em dia não é mais Raiders of the Broken Planet, se chama Space Lord. É um jogo competente, é divertido, é bem feito, o gráfico é bacaninha. Mas teve esse estrago. Ao menos eles fizeram uma coisa muito boa. Hoje em dia o jogo é realmente todo gratuito. Você consegue tudo, assim, de gameplay, de graça, só a parte estética que tá como paga. E eles liberaram crossplay com todas as plataformas. Então, PS4, Xbox, escambar e o que tiver, você consegue jogar junto com eles na Steam. E hoje em dia tá bacana de jogar, tá achando rápido as partidas. Mas eles passaram um perrengue aí de quase 1 ano e meio sem conseguir fazer o jogo emplacar. This is EA, okay? They'll find some way to fuck it up. Bom, mais um jogo que destoou completamente da política da empresa, né? Que vinha fazendo produto bem consistente. Inclusive o jogo foi lançado de uma maneira completamente diferente do que eles tinham divulgado primeiramente. Praticamente refizeram o jogo, que é o Diablo 3, né? O jogo já não foi muito bem quisto pelos fãs da franquia. E acabou que as DLCs cooperaram mais ainda de tratar antes
lindo o nome de uma série, né? Hoje as DLC do Diablo pra mim foram tentando corrigir o jogo, só que fizeram foi pegar os aspectos ruins do jogo e piorar ainda mais. O jogo acabou depois que acabaram o marketing. Por aí mesmo. O jogo foi tentando colocar níveis de dificuldade antes de você zerar o jogo, para deixar as coisas mais rápidas, para facilitar o loot, já que o jogo se resumiu a só grindar. Não tinha mais aquele espírito do 2 e do 1 também, né? Por que não? E as DLCs, todas caras. Uma adição de personagem, depois outra mais tarde. Mas nunca atenderam os anseios da fanbase pela assassina, nem pelo druida. Então o jogo não teve as DLCs que a fanbase esperava. E pra mim, pelo menos como player, não achei DLCs competentes não. Inclusive todas caras. E acabava que depois de algum tempo eles faziam um relançamento do jogo com todas as DLC por um preço muito mais convidativo. Depende, se você considera 300 conto. Não, mas é quando eles foram pro Switch, né, porra? Mas no PC hoje ele é 60 reais, no Xbox, quando lançaram o Necromancer, aí apareceu lá, Diablo 3 Eternal Pau no seu cu Collection. Aí eles lançaram por 300 conto lá, roubando até o último centavo de dinheiro. Doido. Palhaçada. Foi um roubo, foi um jogo feito só pra lucrar mesmo. Parte dessas DLC aí era pra ter sido lançada de graça, só pra pedir desculpa das coisas que eles fizeram de errado. O que ficou pior pra mim dessas DLCs foi a questão do Necromancer mesmo, porque eles lançaram o Necromancer dizendo que era uma campanha nova, um não sei o que, não tem nada de novo. É só o personagem mesmo, com as falinhas e a mesma campanha que você jogou. Exatamente, nada diferente. E outra coisa, eu achei que foi muito mal implementado também o Necromancer, bicho. O personagem polui demais a tela, ele não tem um visual que você facilite você saber o que é suas criaturas e o que é os inimigos. Acaba que fica bem estranho jogar com ele. Pelo menos foi a minha experiência, foi no Switch, agora a última. Apesar do personagem não ser ruim, mas é bizarro. É tipo como se ele poluísse demais o ambiente da tela. É estranho. A dica, galera, se vocês querem jogar jogo desse estilo, que tem meio mundo de DLC e de graça, Path of Exile, tá? Muito melhor. Dê uma aula de como fazer um Diablo. Pois é bom, pô. O que a gente já falou em outro episódio, né? O fracasso de uma franquia grandiosa abre as portas para que as outras empresas cheguem lá e corrijam os erros. Já que para eles parece que para a empresa grande a soberba é tão enorme que eles nunca conseguem corrigir os próprios erros. Eles sempre estão trabalhando em cima daquilo, repetindo e reforçando aquilo como se fosse a conduta normal. Diablo 3 pegou a questão do loot e foi eternamente dizendo assim, não é porque a gente queria desse jeito mesmo. E todo mundo dizendo, tá uma merda, meu irmão, tira essa bosta. E eles, não, é deixa que a gente quer. Até o fim e eternamente todo mundo dizendo que não presta. Aí fazer o quê, né? Aí vem o Path of Exile e faz direito. Mas como o Alisson falou aí, o fracasso de algumas franquias faz com que outras cresçam. Olha aí, o fracasso de Super Mario trouxe Mineirinho pra gente. Que fraco! Aí brilhou. Pouco linguiça! Pouco linguiça! Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente deu aqui o compilado, como vocês perceberam, das boas DLCs. Se vocês querem nos seguir no Instagram, Twitch e mandar e-mail, tá tudo na descrição, como eu já mencionei no início do programa. Bicho, pigarro de filha da puta. Isso vai dar um trabalho na edição, porque eu vou ter que cortar meus pigarros 70 vezes.